Olá, boa tarde. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre psicologia positiva. E quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, a doutora Márcia Fernandes. Vai esclarecer tudo sobre esse tema. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre psicologia positiva. Aproveite esse momento, você pode participar do programa pelas nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também, sempre na última foto, você consegue fazer o seu comentário e participar do programa que você está assistindo aí na sua televisão. Hoje eu recebo a doutora Márcia Fernandes, psicóloga. Doutora, eu estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder conversar um pouco mais sobre isso e divulgar para as pessoas os benefícios que essa técnica oferece para todo mundo. Agora, é recente esse termo? É recente. Psicologia positiva. Como é que isso aconteceu? Dr. Seligman, ele em 98, na universidade lá em Pensilvânia, ele começou a fazer um trabalho e perceber assim que as doenças mentais não traziam felicidade à solução delas, né? Solucionar a doença não trazia felicidade. E com isso ele começou a trabalhar com esse foco, começou a desenvolver teorias em cima disso. Depois dele veio um outro professor húngaro, aí veio uma outra professora norte-americana que em 2002 defendeu a tese da felicidade também na área da psicologia. Defendendo a tese da felicidade, ela foi premiada com $1 milhão para desenvolver pesquisa para entender um pouco mais sobre a felicidade e trabalhar isso, né? Fazer com que as pessoas se sintam melhores e mais felizes. E com essa pesquisa que ela fez, ela conseguiu, ela veio com uma tabela, que é muito fácil da gente entender. Então ela diz assim, 50% da população, para ser feliz, ela tem uma carga que é hereditária. Então, diz que não tem muito o que fazer, mas tem. Eu já volto aqui já. 10% são as consequências, é o ambiente que ela está. Então, a carga hereditária, a gente sabe, é aquilo que vem congênito, não tem muito o que fazer. Esses 10% assim, seria mais ou menos como o local em que você nasce, a família que você tem, os costumes que não dependem de você, o emprego que você tem, que não depende da sua boa vontade de fazer alteração. Se você nasceu em Nova York, você nasceu nos Estados Unidos, você nasceu, esteja feliz ou não, é lá que você nasceu, é lá que consta a sua vida. E os outros 40% é nesse que a gente trabalha, que depende da sua orientação, do seu desejo. Em trabalhando esses 40%, você consegue melhorar, inclusive os 50% lá na frente. Trabalhar a felicidade. Hoje, recentemente, muito tem se falado da questão da felicidade, até para dormir melhor, para se alimentar melhor, para fazer se curar de doença física. Isso. Se curar de doenças físicas. A questão da felicidade ela é tão importante que ela leva a pessoa a adoecer ou se curar. Tem até essa força, sabe? Esse poder. Agora, nisso que a gente trabalha, nesses 40% que a gente trabalha, é como a gente enxerga a dificuldade que se apresenta na nossa vida? É a maneira como você trabalha as dificuldades, a maneira como você entende. De repente, eu posso falar para você assim, olha, mês passado eu fui para Fortaleza. Aí você pergunta para mim assim, tava bom? Ai, Denise, peguei um sol absurdo. E gastei o que eu não podia. Ou você faz a mesma pergunta, eu digo para você assim, menina, peguei um sol maravilhoso, nossa, super valeu a pena. Então, a maneira como eu te coloco, te mostra a minha satisfação e insatisfação até de coisas boas. Até de coisas boas. Então, fica difícil uma pessoa se sentir feliz com uma viagem para Fortaleza, se ela parar e para pensar que o sol estava a 40 graus, mas é lá 40 graus que você vai encontrar. Então, assim, a despesa que você vai ter, você sabe que vai ter. É assim, é previsível, isso é previsível. Você vai no lugar de calor, você encontra calor. Então, as dificuldades que a pessoa encontra até nas coisas boas, atrapalha ela de ser feliz, dificulta ela encontrar a felicidade. Tem a ver com o jeito da pessoa? Você falou dos 50% aí genéticos, que já vem no DNA. Tem gente que mesmo em meio
a uma situação, olha, você foi para Fortaleza, estava um sol maravilhoso, e aí alguma coisa aconteceu que não foi tão bom, você foi assaltado, por exemplo, e isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Você foi assaltado, isso não tira o brilho da tua viagem, que foi maravilhosa. É isso? Exatamente, exatamente. Você me fez me lembrar de um dos casos. Uma das minhas meninas, das minhas pacientes, das minhas adolescentes, chegou um pai e me disse assim, que foi para a Espanha e aí foi tirar foto, fazer um selfie, veio um rapaz muito educado e se propôs a fotografar. Quando ele virou para o carro, não tinha mala, não tinha carteira, não tinha nada. Ele esvaziou uma outra pessoa enquanto ele se entretinha na foto. Eu perguntei, e a viagem? Ele foi maravilhosa. Pronto. É bem isso que você disse, apesar de todo o transtorno, ficou sem dinheiro, sem documento, sem cartão de crédito, sem nada. Apesar de todo o transtorno, a viagem foi maravilhosa. Muito do que a gente é como adulto começou lá atrás, né? Na infância, quando a gente nasceu, quão desejado fomos e como foi, talvez até essa gestação. Hoje se fala tanto desse feedback positivo da mãe com o bebê também, né? Tá relacionado? Tem a ver? Tem. Vamos partir do princípio que você só pode dar o que você tem? Então, assim, como é que eu posso oferecer uma coisa que eu não tenho? Então, se você quer ter filhos felizes, seja feliz. Né? Se você quer ter filhos educados, seja educado. Então, você só pode oferecer para o teu filho aquilo que você tem. Isso não seria hereditariedade, né? Isso seria aprendizagem. Isso faz parte dos 40%. Isso faz parte dos 40% que você tem como movimentar. De repente, quem sabe até você faça com que seus pais se tornem mais felizes, né? A gente tem alguns conceitos que eram muito regra quando a gente foi educado lá atrás. E a gente vai crescendo, vai aprendendo e percebendo que aquilo não é bem assim. E a gente consegue ensinar os nossos pais, sabe? Fazer com que eles consigam enxergar como é que a coisa modificou, como é que ele pode ser melhor, mais feliz. Perfeito. Isso de ser desde a infância, da gente mostrar... porque dizem que a criança não nasce com medo, ela nasce sem medo. Até o medo que a gente coloca nessa criança, como a gente ensina ela, a maneira como a gente fala... Não atravessa a rua, senão você vai ser atropelado. Então, dá a mão para eu atravessar junto com você. Vamos atravessar juntos. As maneiras como a gente fala também interferem. Se eu vou ser uma pessoa que vou aplicar essa psicologia positiva ou não. Denise, suas perguntas são maravilhosas. Nossa, que delícia. Obrigada. Você só pode dar o que você tem. Se você tem medo, você vai dar medo para os teus filhos. É o que eu falo para os meus paizinhos lá no consultório. Seus filhos já vão desenvolver os medos deles. Não ofereça os teus. Os teus são teus. Fique com você. Ele já vai desenvolver os deles. Para que a gente não passe os nossos medos para uma criança, para alguém que a gente vive junto, precisa aprender isso. Porque, de repente, eu tenho que me livrar dos meus medos também. Para não ensinar não é da maneira errada, né? Mas não passar isso que não é da pessoa, é meu, né? Exatamente. Como que aprende isso? Terapia? Terapia. Terapia é assim, a parte... Eu trabalho no consultório, atuo na psicologia positiva dentro da terapia comportamental cognitiva. Então, a gente trabalha com aprendizagem, que é a parte da cognição, e trabalho com o comportamento, que é a linha comportamental. Então, eu mesclo, junto tudo, e aí, assim, quanto mais eu aprender, mais eu tenho a oferecer. Todo mundo tem demandas a serem orientadas e tratadas e trabalhadas pelo psicólogo, né? Todos. E antes de começar o programa, você falou uma coisa que é tão legal. Nós temos demandas de mais importantes a menos importantes. E como é que é quando a gente chega, então, procura o psicólogo? Eu entendo, também não é uma tarefa fácil, alguém para quem você vai abrir ali coisas que você precisa confiar na pessoa. A gente sabe que o profissional tem um código de ética, segue tudo isso, mas... Também não é tão fácil, muitas vezes, encontrar quem é esse profissional com quem você vai seguir. Pode ser que você faça uma sessão aqui, uma sessão ali, buscando esse profissional, né? Como é que é quando chega na consulta, chega para fazer a primeira sessão, onde você vai ver quais são as demandas? O que trabalha primeiro? Eu gosto muito de trabalhar por analogia, que fica muito mais fácil as pessoas, quando são leigas, entenderem. A primeira vez que a pessoa chega no meu consultório, o que eu falo é assim: imagine que eu fosse na sua casa para poder limpar a sua casa. Meu objetivo é deixar a sua casa limpa, cheirosa, bonita, prazerosa. Prazerosa, é esse meu objetivo.
Eu entro na sua casa, o que eu faço? Eu tiro o tapete, coloco as poltronas sobre o sofá, dou uns nó nas cortinas, tiro as louças do armário e coloco na pia para lavar, levanto o colchão, tiro as roupas do armário e jogo em cima da grade do colchão. Faço uma bagunça na sua casa, mas já no banheiro já coloco desinfetante, produtos de limpeza, deixo tudo pronto. Aí você chega lá na sua casa e fala assim para mim, Márcia, eu esqueci uma pasta. E eu falei, agora, e onde está essa pasta? Aí você diz assim, eu vou sentar e esperar. Eu falei, não, as poltronas estão em cima do sofá, não tem onde sentar. Então vou deitar. Não, já levantei o colchão para tomar sol. Aí você fala, então vou trocar de roupa. Não, já tirei as roupas do armário para limpar o armário. Eu baguncei sua casa inteira. Vamos fazer uma coisa? Então vamos determinar um cômodo? Tá, então nós vamos determinar que eu vou começar a fazer limpeza no seu quarto. Nesse quarto, eu vou bagunçar o quarto todo? Não, vou fazer limpeza na janela. Legal. Se você precisar usar seu armário, você vai usar. Se precisa deitar para descansar, você vai deitar para descansar. Eu estou limpando a sua janela. Terapia é mais ou menos assim. Você tem um complexo de ações para serem tomadas. Só que se você tomar todas, você vai bagunçar a vida da pessoa em vez de você organizar. Então, eu determino de acordo com a demanda da pessoa, não é eu que determino, quem determina é a pessoa. Estou com um problema X, então nesse problema X, por onde a gente começa? Essa parte é minha. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho a parte técnica, a pessoa tem a necessidade. Então, junto as duas partes, a necessidade dela com a minha técnica. E eu vou buscar alguma coisa que eu falo, entrou para cá, nós somos sócios. E a gente vai trabalhar junto, onde o meu objetivo é a sua felicidade. Para todos que entram na minha sala, a fala é a mesma. Somos sócios. A partir de agora, temos um trabalho a realizar que é a sua felicidade. Sempre. Que maravilha. Em quanto tempo é possível ver um resultado? Depende de que tipo de trabalho que vai ser feito ali, do comportamento, da parte cognitiva também. Em quanto tempo é possível notar uma diferença nas atitudes, no comportamento? Porque a princípio eu estou entendendo que a gente vai ter que pensar para não agir daquela forma que seria o nosso automático. Se você está fazendo uma terapia, né? Você falou muito bem de novo, Denise. Automático. Então, assim, a gente já... Seu carro é mecânico? Se for mecânico, um exercício que eu vou passar para as pessoas que estão em casa, inclusive. Imagine que você está com um carro mecânico. Aí, assim, você parou no semáforo, parou o carro, está vermelho o semáforo. Aí você está conversando com alguém que está ao seu lado. Conversa, você conversando, olhando para a pessoa, engata a primeira, sinal fica verde e você sai. Como é que você sabe? Como é que você sabe que aquele sinal vai ficar verde, sendo que você estava conversando com a pessoa ao seu lado? Engatou primeiro e ficou verde. É mecânica, não tem mágica nisso. Não tem mágica. O seu cérebro sabe o tempo que aquele semáforo leva para ficar verde. Mesmo que você converse e aparentemente você esteja distraído, ele sabe e já engata. É o piloto automático, é isso que você disse agora. Então, nós temos, para você modificar um comportamento, eu preciso do empenho da pessoa. Quanto tempo leva? É você que vai dizer. Depende do empenho da pessoa. Tem muita lição de casa para fazer. Eu faço isso. Outra coisa que eu faço muito. Você passa a lição de casa? Passo lição de casa. Porque não é fácil, né? Sabe por que eu passo lição de casa? Eu fico 45, 50 minutos com a pessoa durante uma semana. Quando ela voltar, eu preciso que ela leve a lição de casa para ela praticar durante a semana. Para eu não ter que começar de onde a gente, sabe, assim, tem um pouco mais de avanço. Aí quando chegar, te conta o que fez ali na nova conduta? Isso. Você sabe o que eu tenho percebido? Hoje a gente vive num estresse muito grande, muita cobrança, tem trânsito, né? Então todo mundo está envolto aí numa onda de estresse. E aí não dá para você não vai fazer o trânsito andar mais rápido. Não tem como você não estar no estresse, mas tem como você colocar um CD maravilhoso e ficar curtindo esse trânsito, né? Tomando cuidado, porque não é só o trânsito, também tem a insegurança, né? Você toma o seu cuidado, você ouve a sua música, você entrega os seus trabalhos, né? E toda essa cobrança que te é feita, você planeja. Isso. É disso que a gente está falando? É de disso como que a gente eu vou enxergar aquilo que a minha vida tem. E o que eu posso fazer com o que você não enxerga que a sua vida tem? Você não vê. Você não vê. Mas a sua vida tem. Digamos que você tem um carro lá, mudou a marca do carro e mudou a cor. Aí você começa a observar quantos carros tem daquela cor e daquela marca, aquele modelo. Por quê? Porque a sua atenção foi voltada para aquilo.
Não é mágica de novo, gente, não é. É a sua atenção concentrada. Aquele volume de veículos que você comprou já passava antes, só que você não prestava atenção. A terapia tem como um dos objetivos, Denise, fazer com que a pessoa preste atenção em coisas que ela está vivendo, mas ela não está observando. Coisas que acontecem com ela e, no entanto, ela não percebe, ela não enxerga. Eu não tenho receita, eu tenho técnicas. Então, a pessoa passa a ser mais observadora, mais atenciosa com ela mesma. Simples assim. E para o bem, né? Para o bem, sempre. Para a felicidade. É uma frase que eu digo em casa, desde que meus filhos eram pequenininhos, né? Lavagem cerebral, talvez. Nasci para ser feliz. Eles até viram brincadeira às vezes, né? Você nasceu para... eu nasci para ser feliz. Nascemos para sermos felizes, todos nós. Só que a gente não encontra a felicidade, elas não vêm nos buscar, nós vamos ao encontro dela. No trabalho, então, hoje a gente tem muitos líderes, tem curso para líderes, metas, e eles têm que trabalhar para enxergar os potenciais dos seus profissionais, para pedir o melhor de cada um, né? Se você tem um líder que tem a técnica da psicologia positiva, você consegue, inclusive, tirar dos seus funcionários os melhores resultados? Eu tenho uma frase que eu vou... né? Essa frase não é minha, mas é uma frase que para mim é muito forte. Não procure pessoas talentosas, tire o talento das pessoas. Então, a pessoa se sentir feliz com o que ela está fazendo, o que eu posso te ajudar para você me ajudar? Né? Como é que eu posso desenvolver ainda mais a sua competência? Sua competência é sua, é propriedade sua. Mas eu posso desenvolver alguma coisa a mais para... Você vai trabalhar com mais prazer, entra naqueles 40%. Tá. Você vai trabalhar com mais prazer, com mais satisfação e vai render muito mais, muito mais. E isso as grandes empresas já estão trabalhando com a psicologia positiva. Tirando o talento das pessoas e não buscando pessoas talentosas. A gente está falando bastante desses 40%, né? Vamos lá. Hoje a gente vê muitas pessoas muito frustradas com situações que não são uma doença, né? Então, quando você tem um cenário de doença, vou te perguntar até, mas eu acredito que seja uma outra, talvez tenha um peso diferente. Mas você imaginar um adolescente num fim de relacionamento, algo assim que para um adulto ou até para uma pessoa que já é mais experiente, isso não geraria o transtorno que às vezes gera para uma pessoa mais jovem, né? Um adolescente ali, de repente, ficou muito frustrado. Como essa mãe, como essa família, como essas pessoas vão tratar isso, não negligenciar essa tristeza, mas não dar tanta importância, para não supervalorizar isso. Como é que é numa situação como essa, que de repente a mãe está em casa assistindo a gente, está passando por esse momento, uma recuperação na escola? Como que lidar com essas situações que elas têm a sua importância, mas num cenário onde você pensa, olha, calma, é só uma prova a mais que você vai fazer, ou foi só uma situação pontual? Conta um pouquinho pra gente. Gente, as suas perguntas são maravilhosas. Nossa, eu fico aqui, ó. Ainda há pouco eu usei um exemplo para você de Fortaleza. Isso. Então, vai da maneira como você encara, seja qual for o problema que surja. Né? Então, eu lembro uma vez, há um tempo atrás, que eu falo, de tudo a gente tira o lado positivo. De tudo, de todas as ocorrências, de todas. A gente tira o lado positivo. Há muito tempo atrás, uma paciente minha, muito tempo atrás, ela me disse assim, meu pai morreu. Qual a lição positiva que eu tiro disso? E ela falou assim, eu fiz isso com meu pai, fiz aquilo, tem história, qual é a lição positiva que eu tiro disso? Eu falei, a felicidade de você ter vivido isso eu não vivi, porque meu pai quando faleceu era criança. Você tem história para lembrar, eu não tenho. Então assim, de tudo a gente tira o lado melhor da história. Você tem coisas boas para lembrar e nem todos têm. Quando o adolescente, retornando mais assim, de maneira mais forte a sua pergunta, o adolescente ele é muito intenso. Quando ele quer mesmo, quando ele ama mesmo. Por isso que as paixões, quando uma pessoa se apaixona, eu me sinto adolescente, porque eles são intensos, eles são
certeiros naquilo que eles estão sentindo. Quando eles estão com raiva, estão mesmo. Quando eles estão apaixonados, estão mesmo. Quando eles não gostam do professor, não gostam mesmo. E assim, e se grupam, né? Sim, então, sim. aí se juntam as pessoas, assim, para não gostar também. A gente precisa trabalhar com as crianças e com os adolescentes de maneira a eles entenderem que as dores fazem parte da vida. Né? As dores fazem parte da vida. Não tem como você se sentir feliz se você não viver em felicidade. Não é? Como é que eu vou saber que eu estou feliz se eu nunca me senti infeliz? Perfeito. Ter a infelicidade faz parte da felicidade. Assim, por uma questão de saber valorizar, sabe, Denise? Para eu valorizar melhor o que eu tenho que ter alguma coisa que eu não tenho. Uma das outras é um ponto negativo, que é isso, né? Faz parte daqueles 10% ali. Tá. Imagine assim, que você quer muito ter alguma coisa. Um adolescente, ele tem lá seus 15, 16 anos, se apaixonou imensamente por alguém. Ele quer aquele alguém, mas ele quer a pessoa inteira para ele. E a pessoa, digamos que a pessoa trabalha, por exemplo, em outra cidade, não vai estar inteira para ele. Então, aquilo, isso é um risco que a gente tem que tomar cuidado. Valorizar mais as coisas que eu não tenho, ao invés de eu valorizar as coisas que eu tenho. Então, o que eu tenho? Eu tenho a namorada que eu quero, mas eu não tenho o período integral que eu desejaria. Então, é uma coisa que a gente precisa também entender, que as coisas não vêm na proporção que a gente deseja, na medida que a gente deseja, porque nem sabemos, na verdade, se aquilo que eu desejo é o melhor para mim. É o que eu quero. É o mais adequado, é o melhor para mim? É o que eu quero. É o melhor e o mais adequado para mim, será? Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco você falou bastante em ser grato, né? Ser grato pelo que a gente tem, esse exercício. Hoje em dia eu vejo muita gente, às vezes até publicando nas redes sociais, 3 coisas pelas quais eu sou grata hoje, né? Então, muita gente tem feito isso. Quero saber se esse exercício é válido, porque chega no final do dia, de repente, o seu saldo aí inconsciente ou sem fazer esse exercício da gratidão é negativo. Mas se você para tirar 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia, você tem muito mais de 3 para agradecer. No próximo bloco, a doutora vai explicar pra gente como é que isso funciona, se esse exercício é válido. E tem perguntas aqui nas redes sociais de pessoas que tudo que vão fazer pensam em como aquilo pode dar errado. No próximo bloco, a doutora vai explicar. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre a psicologia positiva. A gente está aprendendo o que é a psicologia positiva e olha que dá para aplicar aí na minha vida, na sua vida. A gente deve aplicar, né, doutora? Doutora Márcia Fernandes, nossa psicóloga convidada de hoje aqui. Você falou bastante sobre ser grato, né? Então hoje a gente vem falando sobre gratidão, como é importante ter essa visão. Chega fim de ano, eu sempre compartilho nas minhas redes sociais, mas porque é um momento de reflexão. Mas o ano todo, de vez em quando eu coloco lá. E se amanhã você acordasse só com as coisas pelas quais você foi grato hoje? Com o que você acordaria? Né? Então esse exercício de gratidão, e muita gente vem fazendo. Fale 3 coisas pelas quais você é grato hoje, mesmo naquele dia mais difícil, onde sem fazer esse exercício o saldo não seria positivo. Vale a pena todo dia parar, pensar, ou a cada coisa que acontecer, ou quando acontecer uma coisa que nem te agrada, você fala assim, não, peraí, isso, né, olha quanta coisa já aconteceu de bom. Tem que trocar a chavinha para fazer isso. Tem. Eu vou contar para você, antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer para você assim, a gente tem algumas pesquisas, adoro pesquisa, né, porque a gente aprende muito. Então, assim, se você tem uma coisa ruim que te aconteceu, e você tem uma coisa boa que te aconteceu, 1 a 1, não dá empate, dá depressão. Se você tem uma coisa ruim que te aconteceu e 2 coisas boas, dá no 0 a 0. Para você se sentir feliz, você tem que ter na base de 3 coisas boas para uma coisa que não tenha sido boa. Então, todo mundo tem a agradecer. Sim. Todo mundo tem que ser grato. Porque se meu dia foi um dia neutro, sinal que eu tive mais coisas boas do que ruins. Se foi um dia satisfatório, eu tive muito mais coisas boas. A gente tem um outro filósofo
psicólogo fantástico húngaro, que ele diz assim, as atividades da gente, a vida da gente precisa fluir. Fluir. Não basta você não estar doente, não basta você morar no lugar de sol, não basta você fazer um monte de coisa, você tem que fluir. E para você fluir e para você ser feliz, não basta você apenas estar bem. Ah, eu estou bem, estou trabalhando, ganhei meu salário, estou feliz. Você começa a ficar muito melhor quando você começa a fazer bem ao próximo. Começa a fazer bem ao próximo. Você se sente mais grato, você se sente com muito mais retorno. Essa época de final de ano vem as sacolinhas, não vem? Que a gente faz com as criancinhas, alguns asilos também. Sim. Então, isso nos torna feliz. Nos torna feliz. Sim. Então, a gente tem que deixar de lado o egoísmo. Nossa, vai me fazer falta? Não, não vai. Não vai. E eu colaboro com muita gente. Então, você percebe que a gratidão, de ser grato, inclusive ao terceiro, que você nem conhece, faz bem. O retorno de você fazer bem ao outro te deixa melhor. Isso faz parte de pesquisas, não é a minha opinião. Eu não estou falando da minha opinião. Eu estou falando de pesquisas, que a gente tem pesquisas que quanto maior é o seu auxílio aos outros, melhor você fica. Que maravilhoso. A gente pode falar um monte de pessoas que fizeram muito bem na humanidade, muito bem, e se sentem felizes. E outros que são até muito poder financeiro e não se sentem felizes. Dinheiro não é tudo. Nem a sobra dele e nem o excesso dele não é garantia de felicidade ou de infelicidade. Perfeito. Aliás, essa questão financeira, né? Muita gente olha para alguém que sabidamente, né, tem muito dinheiro e fala, nossa, deve ser maravilhoso, né? Porque olha que alegria, você não precisa pensar, fazer uma coisa, outra, um passeio, outro. Isso não é garantia de felicidade, né? E às vezes você vê alguém que ganha e gasta menos do que ganha, é próspero financeiramente, muito feliz. Sim. A diferença está em como a gente encara as coisas. Às vezes ter muito, tem uma lacuna ali, de repente. Imagine, né? Que você seja ganhadora exclusiva na Mega Sena da virada que vai ter dia 31. Você vai ficar feliz por quanto tempo? O resto da vida? Você vai ficar feliz por alguns poucos meses. Porque depois aquilo vai fazer parte da sua rotina. E aí você vai se tornar uma pessoa... Quando vira parte da rotina... Não tem mais novidade. Não tem mais novidade. Então, é uma das coisas que a gente trabalha com as relações afetivas. Sim. Outra coisa, que imagine assim como se fosse a sua vida fosse uma pizza. E cada fatia daquela pizza fosse o seu papel dentro da sociedade. Tá. Então, assim, é o seu papel de mãe, o seu papel de filha, o seu papel de irmã, seu papel profissional, seu papel de vizinha, seu papel de consumidora. Tá. Cada fatia é daquelas. E tem a sua parte afetiva. Se você estiver bem em todas, mas estiver faltando a parte afetiva, a pizza não está inteira. Ela está faltando um pedaço. E não é mais uma pizza, são pedaços de pizza. Então, você tem que estar feliz em todas as áreas para você se sentir feliz. E para você estar feliz em todas as áreas, você tem que estar feliz. E buscar aquilo que para você é importante. Vamos lá. Nos dias de hoje, muita gente trabalha naquilo que não gosta, porque precisou aceitar um emprego, precisava daquele dinheiro, por exemplo. Isso é bastante comum. Uhum. Como é que faz? Dá para trabalhar isso? Como é que faz para você gostar do que faz? Às vezes você não faz aquilo que você gostaria de fazer exatamente, né? Mas como é que faz para trabalhar? Encontrar o prazer naquilo que é seu ofício agora. E é melhor você gostar, porque... Sim. Você vai acordar todo dia, vai acordar cedo todo dia. E é uma delícia quando você acorda para fazer algo que você gosta. A gente estava conversando até no intervalo, né? Fazer o que gosta é maravilhoso. Você disse assim, você não trabalha no que gosta, mas você precisa do dinheiro que aquele trabalho te oferece. Então você precisa dele. Não é ele que precisa de você, Denise. É você que precisa dele. Como é que a gente pode se sentir infeliz se eu preciso de alguma coisa, se alguma coisa chega até mim? Eu posso ficar feliz duplamente, pelo salário e pela necessidade do salário que eu recebo e tenho e pela satisfação de executar o trabalho. Se eu só tenho um lado, eu preciso do salário e preciso desse emprego, eu tenho que buscar dentro desse emprego aquilo que me deixa feliz. Perfeito. Aquilo que me deixa feliz. Eu tenho um relacionamento, eu tenho pessoas, de repente eu bato carimbo, nem existe mais, né, cara? Mas o meu trabalho é bater carimbo, isso aqui, eu sei fazer muito mais do que isso.
você pode ter certeza que se você bater seu carimbo direitinho, você vai deixar de bater carimbo rapidíssimo. Vai dar doação e dedicação que você faça naquilo que você está fazendo. Prazer. Também é super justo, né? As pessoas que estão ali num trabalho que elas aceitaram por um período de tempo, não é o que elas gostariam de fazer a vida toda. Transitório. Né? Então elas se empenham naquele porque tem que fazer direitinho, tem que trabalhar direitinho, porque senão a gente perde o que tem, né? Mas é justo também seguir essa busca. Totalmente justo. É assim, o fato de você estar... Aí entra numa outra questão, muita gente conhece a pirâmide de Maslow, né? É uma pirâmide que fala sobre as necessidades. Então, primeiro, a base dela são as necessidades essenciais. Sem aquilo, você não vive. Eu preciso de alimentação, eu preciso de lugar para morar, eu preciso de saúde, aqui já. Então, aquela pirâmide está completa, aquela base da pirâmide. Eu vou para o degrau seguinte. A hora que eu tenho isso, eu não quero mais isso, porque isso eu já tenho. Eu já venho para o próximo. Aí, assim, eu preciso do quê? O emprego eu já tenho. Já estou empregada. O que eu preciso? Um emprego que me traga o que eu gosto de fazer. Perfeito. Continuo buscando. Sem deixar assim de fazer direitinho aquilo que você já estava fazendo. Exatamente, porque às vezes até você fazer direitinho, isso que eu falei do carimbar, te leva a outros lugares que você deseja caminhar. Então sempre vale a pena seguir nesse caminho, né? Sim. Veja bem, tem uma pergunta aqui do telespectador, como ele mandou pela mensagem particular, eu não vou falar o nome dele. Diz aqui, Denise, eu particularmente em tudo que eu faço, eu penso nas possibilidades em que aquilo pode dar errado. Se tudo der certo, ótimo. E não frustra as minhas expectativas. Será que devo mudar a minha postura? Fico sempre tenso e mal-humorado. Tenso e mal-humorado. Imagine assim, que você quer alcançar... Vamos dar um número para facilitar? Você quer alguma coisa que tenha número 10. Então, se você alcançou tudo, você alcançou os 10, que é isso que você quer. Qual a probabilidade de alcançar 10? Há de convir que, assim, se eu busquei alguma coisa que seja muito fácil, é garantido. Se eu busquei alguma coisa média, eu consigo o meu 7, 8. Se eu busquei alguma coisa difícil, a possibilidade de eu conseguir 10 é muito remota. É muito remota. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nesse momento... buscar alguma coisa que me deixe mais feliz, que me traga a felicidade. Se ele está tenso, a possibilidade dele não prestar atenção nas coisas que estão à volta e ele deixar passar desapercebidamente alguma coisa que seria importante para ele conseguir o sucesso é muito grande. Mau humor, estressado, irritado, desatento. Às vezes a gente deixa as coisas que estão acontecendo conosco, ao nosso lado, passar sem que consigamos dar a ela o devido valor que ela tem. Se ela não receber o devido valor, se eu não conseguir perceber, como é que eu posso melhorar aquilo que eu desejo? Às vezes eu posso querer... desejo alguma coisa, quero ir a São Paulo, quem está no interior, vai. Então eu tenho que, assim, não tenho carro, como é que eu faço? Tem que, eu não tenho carro, que mau humor, e agora como é que eu faço? Vai até a pé se quiser, dá para vir, mas venha feliz. Buscar alternativas, se não conseguir chegar até São Paulo, chegou até próximo, aguarda que você chega lá. Se manter no foco, se manter perseverante, se manter determinado. Quando você busca alguma coisa, não é raro esse pensamento, mas olha, pode dar errado. E se der errado? Você vai fazer um pedido aí para alguém, de repente, vai pedir um favor, a pessoa não vai aceitar. Não vai dar certo, ela não vai fazer. O que é isso? Ele falou de não frustrar as expectativas, mas a expectativa não é só nossa. Qual é o medo dessa frustração? Por que a gente tem tanto medo dessa frustração que nem sempre é algo tão grande? A mínima frustração. Entre os medos, que a gente começou a falar no primeiro bloco. Se eu tenho medo, eu não me confronto. O medo, ele é bom quando ele me deixa em alerta. Eu preciso ter mais atenção. Mas ele não pode me inibir. Ele não pode me impedir de caminhar. Então, eu tenho medo de não conseguir os 10 que a gente tinha falado. Eu consegui 7, consegui 5, consegui 3. Eu estava com nada. Eu consegui 3. Se eu conseguir o foco, se eu me manter no foco, eu conseguir mais 3, eu estou com 6. Mais perto dos 10 do que quando eu estava lá atrás.
Eu sabia que eu ia falar da questão do trabalho, já recebi várias mensagens aqui, pessoas que trabalham, de repente não gostam do serviço, né? Muita gente já teve até a pergunta respondida. E aqui vai a pergunta do nosso telespectador que não quer ser identificado, não tem problema, faça como essas pessoas que estão escrevendo aqui. Principalmente sobre o trabalho, mandando através da mensagem particular, não tem problema. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor ou facebook.com/Denise Lu, que os mecanismos de mensagem são sempre liberados. Pode escrever, quando é pela mensagem particular, não precisa nem escrever, que você não quer ser identificado, que eu já não identifico mesmo. Ele diz aqui, sou concurseiro há quase 2 anos, não consegui nenhuma aprovação. Venho sofrendo com o boicote da família que tem me tirado do foco. Quando sento para estudar, problemas da família vêm me atrapalhar. Então, atrapalham os pensamentos dele, pelo que ele diz aqui. O que eu posso fazer para ter um rendimento efetivo sem perturbações? Está nas mãos dele aqui? Digo que a maior parte está. A maior parte está. Ele está estudando em casa? Não diz pelo que a gente assim, entende. Digamos que ele esteja estudando em casa. Digamos que a casa dele seja uma casa com muitas pessoas, uma família grande. É um ambiente propício? Não. Se não é, vai para uma biblioteca. Vai estudar numa biblioteca. Busca um ambiente que seja mais propício ao seu sucesso. Lá na minha página no Facebook eu tenho um videozinho que fala sobre isso, sobre estudar para concursos e vestibular. O fato dele não estar conseguindo o sucesso dele, será que é exclusivamente a família que está dificultando? Será que ele está estudando com o foco que ele precisa? Será que ele está determinado? E tem mais uma coisa, ele tem que entender que pessoas tão competentes quanto ele estão estudando. Perfeito, perfeito. Eles também estão tendo um rendimento melhor, Isso. Estão apresentando melhores resultados e ok. Exatamente. Então, a gente não deve ficar frustrado por esse não conseguiu essa aprovação ainda, tudo bem. Se ele tiver que estudar 5, 6, ele sabe qual é o objetivo dele. Ele acredita que isso seja o melhor para a vida dele, para a carreira. Então, ele pode se manter 10 anos estudando, porém feliz e não frustrado por não ter passado essas 10 vezes. O fato dele estar frustrado e infeliz com o fracasso que ele teve durante 2 anos, que ele está chamando de fracasso, que eu não chamo de fracasso, eu digo a você assim, que hoje ele está numa condição melhor do que estava 2 anos atrás. Perfeito. Uma condição muito melhor, porque tem coisas ali que já foi absorvida pelo cérebro dele, que ele só vai relembrar, e outras que ele precisa introduzir. Ele está numa situação bem mais confortável do que há 2 anos atrás. E eu vou dizer, 2 anos mais à frente, com foco ele consegue. Ou mais 1, mais 3, mas se manter no foco. Você introduziu... Porque aí a gente vai partir para uma outra área, né? Porque assim, se eu falar para você o meu telefone agora, e você falar, e você ficar, você fala, vou te perguntar, e você vai repetir o número certinho. Porque esse aprendizado que você teve é momentâneo, ele fica na região frontal, que é essa parte aqui do cérebro. Então, você ficou com o aprendizado aqui. Para ele sair daqui e entrar nas regiões parentais e se manter... É que nem bicicleta. Se você não aprendeu, você não sabe. Se você aprendeu, está registrado. Você vai pegar, vai dar uma balançada assim, mas você consegue, porque você já está registrado. Quando passou a ser registro, você só vai relembrar. Então, o que ele está precisando é estudar com mais foco para fazer virar registro. Parar de sair daqui da região frontal e entrar para o cérebro. A hora que entrar, não sai mais. Sabe que você aprendeu a fazer raiz quadrada? Digamos que tenha aprendido, ai Jesus, né? Você tem aprendido a fazer raiz quadrada lá atrás. Não esquece mais. Você vai sofrer um pouquinho, mas pronto, você resolve. Perfeito. Como é que a gente faz para tratar quando é uma doença? E aí, o que é a doença do corpo atinge a mente ou é a mente que adoece o corpo? Teve uma pessoa muito inteligente, chamado Sócrates, que dizia assim, mente sã, corpo são. A cabeça, ela comanda o teu corpo. Então, também baseado em pesquisas, não sou eu quem estou dizendo, eu estou repetindo as pesquisas. Ah, a Márcia falou, não, a doutora Márcia não falou nada. A doutora Márcia está reproduzindo pesquisas científicas, que são regras da ciência. Porque assim, se você está trabalhando com a sua saúde, com alegria, as pessoas felizes têm mais saúde física do que as pessoas infelizes. Olha,
Mas como é isso? Eu vou repetir. As pessoas felizes têm mais saúde física do que as pessoas infelizes. Elas convivem com aquela dor de enxaqueca com mais tranquilidade. Enxaqueca tem cura? Não. É crônico? É. E aí, vou ficar infeliz porque eu posso ter enxaqueca amanhã ou na semana que vem? Não. Não. Ela tem cura. Não. A cura está em mim. Saber assim, que o mais importante do que sentir a enxaqueca, sentir a dor de cabeça que é forte, né? Muitas vezes, assim, debilita muito a pessoa, eu sei. Mais importante é ela saber que ela tem a vida dela e ela tem que ser feliz. O fato dela ser feliz vai minimizar a dor, não é que vai tirar a dor, não é minimizar a possibilidade do sofrimento dela. Joia. É verdade que gente feliz atrai gente feliz? Opa! Sim! A gente veio te convidar. Denise, a gente vai tomar um chá da tarde na casa de uma pessoa. Aí assim, eu falo pra você, olha, a gente vai na casa do Joãozinho, aí ele fala, mas Joãozinho, ou da casa do Pedrinho. Falou, Joãozinho, aquele Joãozinho que tá sempre baixo astral, sempre chateado. Ele, não, vamos no outro. Não, automático isso? Vamos lá na casa. Não, tá sempre baixo astral, mau humor assim, absurdo. Lá não tô afim, não. Dá pra uma pessoa feliz tentar mudar esse aí, que nem tá tão feliz assim, tá sempre mal-humorado, tá enxergando o lado ruim de tudo? Já ouviu falar em contágio? Contagia. Felicidade contagia, infelicidade contagia, ansiedade contagia. Se você conviver com uma pessoa ansiosa, quando você vai ver, você está talvez não tão ansiosa quanto ela, mas já pilhada, você já né? saiu do seu estado de normalidade. Contagia. Lembra que eu comentei com você? Uma coisa que não seja tão gratificante, tem que ter 3 para ficar gratificante. Então, uma pessoa de alto astral, ela consegue deixar essa pessoa mal-humorado, infeliz, bem? Uma a uma. E olha que esse é um trabalho difícil até para o psicólogo fazer, né? Porque a pessoa que só quer enxergar o que não é bom, é um trabalho difícil você mostrar para ela que as coisas aconteceram em outro sentido também, no sentido bom, né? A gente começa a trabalhar mostrando as coisas boas que acontecem, né? As coisas boas que... Eu queria dizer para você que não é isso que acontece, mas assim, é muito grande. A minha experiência, eu tenho muitos anos de experiência nessa área, mais de 30 anos. Então eu digo para você assim, que é muito grande a quantidade de pessoas que não valorizam as conquistas. Então a gente está trabalhando numa terapia, a pessoa fala assim, mas eu não consegui isso. Eu falei, mas você conseguiu isso. É mesmo. Ela não para perceber. Então você veja com isso que eu estou querendo dizer o quê? Que a gente busca assim tendenciosamente ao sofrimento, não é? A gente não pode levantar essa hipótese que a gente busca sofrer porque eu não consegui aquilo e, sabe, desvalorizo todas as outras que eu consegui, que eu conquistei. Vamos falar um pouquinho desses 10% que fazem parte do ambiente, então, que a gente vive? Você deu um exemplo aqui no intervalo do clima, até da questão do clima que a gente tem aqui no Brasil, que é super favorável. E muitos brasileiros, por exemplo, moram em Londres. A maior queixa deles é o que eles sentem nos dias cinzas, né? Porque assim, nesses 10%, a gente inclui o quê? Renda. Eu ganho o que eu ganho, não ganho quanto eu gostaria de ganhar. Inclui a renda, local em que você reside. Aqui no Brasil, a gente tem um clima extremamente favorável ao bom humor. O brasileiro é uma pessoa bem-humorada, né? Estou falando de um grande geral, né? Então, é alegre, é feliz, bem-humorado, é falante. As pessoas que moram em Londres, o próprio clima, aquela nuvem cinza, aquela garoa constante, aquela quantidade exagerada de roupa, isso facilita ao humor menos alegre. Facilita, né? E é uma coisa, Denise, que é muito interessante. É que eu falo para as pessoas lá no consultório. Existe um sentido para tudo nessa vida e é de dentro para fora. Então, eu uso roupas alegres, roupas claras, roupas coloridas quando eu estou bem.
A tendência é eu colocar roupas mais escuras, mais pesadas, quando eu não estiver tão bem. Tendência, Denise, tendência. Como é que o pessoal anda lá? Casaco preto, casaco cinza, por conta do frio. Então, assim, tudo vai ao encontro do humor mais humilde, né? Do humor mais regatado, mais recatado. Olha aqui umas situações, o pessoal mandou pergunta. Tenho muito medo de magoar as pessoas. Muitas vezes não falo nada, mesmo não gostando da situação. Às vezes não dou minha opinião para não constranger a outra pessoa. Tá dentro do nosso tema aqui também, né? Porque... Está, mas eu pergunto assim para essa pessoa. Qual é a importância na vida do outro em saber a sua opinião? O que vai mudar? Essa história da opinião, como é que a gente... No próximo bloco você explica. Como é que a gente pesa isso, então? Pessoa que não pediu opinião, não fala. De repente você está vendo alguma coisa acontecer ali, ou porque você já passou por uma situação parecida, ou porque... Enfim, e aí as pessoas costumam ter sempre algo a falar, nem sempre é uma coisa boa. Nem sempre é uma coisa boa. Tá? No próximo bloco você me explica como é que a gente faz isso. As gestantes costumam escutar muitas coisas. Sim. As mamães de primeira viagem, né? As pessoas que estão doentes. Incrível como alguém sempre conhece alguém que não teve um final bom. Todos e elas conhecemos. falam, e elas falam, as pessoas falam. No próximo bloco a doutora vai explicar essas situações aqui. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre psicologia positiva. Continuem participando, podem mandar através da mensagem particular, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Aproveita para seguir meu perfil lá no Instagram, @Denise Luque. Doutora Márcia Fernandes, psicóloga, nossa convidada de hoje. Vamos falar um pouquinho da opinião. Todo mundo tem uma opinião para dar sempre, doutora. Aí eu vou citar alguns grupos aqui que costumam sofrer mais: gestante, mãe de primeira viagem, pessoas que estão adoentadas. Sempre alguém tem uma coisa para dizer, nem sempre é uma coisa boa. Sempre é algo que vai desagradar. Esses 3 grupos que eu falei, geralmente as opiniões desagradam esses grupos. Como é que a gente sabe se a pessoa precisa da nossa opinião ou não? Você falou isso, né? Como é que a gente sabe? É assim, se a gente partir do princípio que a minha opinião é minha, eu vou falar embasada na minha experiência da minha vida, e eu não vivi a sua vida. Eu não penso como você pensa. Por que a minha opinião vai servir para você? O que eu posso te fazer, isso eu não estou falando assim pelos profissionais, não. Pelos amigos, irmão, sim, pai, mãe, sim, quem está ao lado, assim, para poder auxiliar a pessoa que está precisando de uma dica, né? Assim, agora o que eu faço? Aí assim, o que a gente tem que fazer sempre. Imagine que você quer fazer uma corrida, um salto. Você quer chegar lá. Você não recua? Você recua, observa o cenário, para depois você avançar e saltar. Então, às vezes, a gente precisa voltar, observar melhor o que está acontecendo à nossa volta, para poder tomar uma nova atitude. Aquela velha frase, né? Se você faz as mesmas perguntas, você vai ter sempre as mesmas respostas. Então, eu preciso mudar o meu padrão de visão, de pensamento, de atitude, para mudar as respostas, para mudar as minhas consequências. Porque a opinião do outro nem sempre vai mudar o que eu quero para o lado que eu desejo que eu precise. Nem sempre. É assim, às vezes as pessoas têm boa intenção, né? De ajudar mesmo, mas não é garantia que vai. O melhor recurso são as pessoas que estão ao lado, falar assim: e agora? Se você não for por ali, por onde você pode ir? Eu não consigo enxergar. Olha, eu estou vendo uma porta aqui, estou vendo uma porta ali. Alternativas e não falar: faça essa porta, porque essa porta é a garantia do sucesso. Não é? Tem gente que gosta dessa opinião. Mas não é a garantia do sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ela não é responsável por aquela escolha. Às vezes, o que a pessoa precisa é de alguém que dê a ela a solução. Isso é muito forte nas mãezinhas, né? Ela soluciona os problemas dos seus filhos. Só que os seus filhos crescem, ela envelhece e o cenário é outro. Né? Assim, a maneira como fui educada já não serviu para educar os meus filhos. E a maneira como eu os eduquei não vai servir para eles educarem os filhos deles. As necessidades são outras. Então,
como é que vai servir muito bem a minha opinião? Tem mais uma coisa, pensa só, né? E se você vai sair, eu falo, Denise, leva guarda-chuva, vai chover. Aí você olha assim, nossa, como é que ela sabe que vai chover? E leva guarda-chuva. Você não sabe como é que eu sei. Você só acreditou em mim. Por que eu não posso deixar você tomar chuva? Assim, você orientar quando o risco é grande é uma coisa, mas assim, tem certos tropeçozinhos pequenos que as pessoas precisam viver para aprender. Olha, a chuva se dá porque o céu está assim ou assim. Aí, então eu vou levar o guarda-chuva. Ou não, eu quero tomar chuva. Eu quero tomar chuva. Tem que levar o guarda-chuva porque eu acho que deve levar? Bacana. A gente já volta para falar da felicidade, né? Quero saber também se ser feliz, para ser feliz tem que saber dizer não. Já já você me conta isso. Tem uma pergunta aqui da telespectadora. Gostei bastante. Ela te pergunta: devo enfrentar uma viagem para São Paulo se tenho medo de viajar de carro? Tenho pânico e ansiedade. O medo ele tem que ser enfrentado, né? Então, se você tem medo de alguma coisa, para você alcançar o seu sucesso, você tem que enfrentar seu medo. Mas enfrentar o medo não significa me desrespeitar. Eu não sou nem um pouco a favor dessa coisa assim, você tem medo de nadar, te joga na piscina, você sai nadando. Eu não sou adepta a essa postura, porque pode ter um efeito reverso e que vai dar muito mais trabalho de consertar depois. Então, assim, se tem medo de dirigir numa estrada, aí a pergunta fica, você dirige na cidade? Você consegue pegar o seu carro e dar uma volta na quadra? Consegue dar uma volta em 2 quadras? E ir caminhando aos poucos, adquirindo segurança. Porque ninguém pega uma segurança porque dirigiu na estrada. Você adquiriu segurança porque você tem experiência. E a experiência te ajuda a enfrentar a dificuldade. Porque você tem, de novo, aqueles registros. E você vai lá e fala assim, nossa, levei uma fechada, mas isso numa fagulha de segundo tão rápido, e vem a resposta. Se você não tem essa experiência, como é que você vai responder numa situação difícil, numa estrada? O problema da estrada, problema não, a diferença da estrada para a cidade é que você desenvolve uma velocidade maior. Então você tem menos tempo para pensar numa resposta. E a experiência vai te facilitar. A experiência que você adquiriu em dar uma volta numa quadra, uma volta em 2 quadras, rodar pela cidade, rodar pelas ruazinhas, começar a pegar a avenida, essa experiência que parece mínima, que não é, vai te dar um embasamento muito forte para você poder pegar uma estrada. Essa questão de dirigir, ela é tão intensa que a gente está para fazer um programa só sobre medo de dirigir, como enfrentar esse medo, enfim. E aí, conversando já com outra profissional, psicóloga, e pensando, bem, dirigir nos dá liberdade, autonomia, você não precisa depender da outra pessoa. Independência. Né? Como isso pode afetar também, de repente, o medo não é de dirigir, mas de não depender da outra pessoa. Pode ser isso. Essa interpretação, que às vezes não é, a pessoa não consegue imaginar isso, mas pode estar por trás desse medo? Pode. Pode. Muitas vezes o medo, ele só mascara alguma coisa que vem antes. Né? Ele mascara. Mas se você não desvendar seu medo, você não vai enxergar onde você, no que vem antes. Você tem que eliminar primeiro na janelinha. Lembra que o exemplo que eu dei da faxina? Sim. Primeiro eu vou na janela. Sim. Então, assim, primeiro você trabalha uma parte. Com aquela parte resolvida, solucionada, a gente começa a enxergar melhor o que possa ou não advir desse medo. Né? Mas tem que caminhar. Para ser feliz tem que saber dizer não, às vezes? O não faz parte do sim. Você quer, assim, é outra dica que eu passo agora para as mãezinhas. Nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande nesse momento, porque é muito forte. Quando a gente tem um filho, a gente penaliza esse filho por alguma coisa e ele precisa ser penalizado. Eu não estou falando em bater, eu não estou falando em colocar de castigo. Às vezes até sentar e conversar é uma penalidade. Sim. Se você consegue passar seriedade num assunto sério. Isso nos faz mal. Isso também nos machuca. A gente não tem prazer nenhum em magoar quem é uma pessoa muito amada. Isso não causa prazer. Mas se você não fizer isso, ele não vai aprender o não. E as crianças relutam, né, em aceitar o não, faz birra, grita, chuta, morde. É não. Até a gente tem dificuldade em aceitar o não. Sim. Tem uma dificuldade muito grande.
um exemplo, né? Vindo para cá, você está numa estrada que você pode rodar 120, a 110, a 100, a 90, chega no 70. Gente, que coisa demorada, que coisa devagar. Mas o inverso não é verdadeiro. Você está numa avenida que você tem que rodar 50, você ganha 70, você fala, que delícia. Não é mesmo 70? Então, vai da forma como você está encarando aquilo, que são os seus registros. Eu tinha 120, agora eu só tenho 70. Eu tinha 50, agora já tenho 70. Então, é a maneira como você encara. Então, assim, os medos, as inseguranças, tudo é também da maneira como você encara. Tudo. Pode existir uma culpa em ser feliz? Então, será que eu posso ser feliz agora que, de repente, as pessoas que estão ao meu lado não estão felizes? Como que é isso? Tem culpa de ser feliz? Você sabe que eu já ouvi? Muitas vezes. Eu tô até com medo de ser feliz. Medo por quê? Porque quando eu fico feliz, não demora, eu fico infeliz, me acontece alguma coisa ruim. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Olha só o que acontece, Denise. Com isso, a pessoa não vive a plenitude daquele momento de felicidade. Ela não aproveita ao máximo aquele momento de felicidade. Porque alguma coisa infeliz vai acontecer em seguida. Sabe quando você vai viajar de férias, mesmo que roubem as malas do teu carro, você está de férias, está tranquila? A vida não é férias. A vida tem felicidade, a vida tem infelicidade, a vida tem os sims e a vida tem os nãos. Então a gente vai encarar os nãos como uma forma educativa. Eu não queria viver isso, mas isso vai me fortalecer para outras coisas lá na frente. E o não precisa ser dito. O não faz parte da felicidade, sim. Faz parte. Tem o ser feliz e tem o estar feliz, né? Muita gente não consegue estar feliz, apesar de ser uma pessoa feliz, quando tem alguém adoentado dentro de casa. Como é que as outras pessoas, então, ok, quem está adoentado está vivendo aquele momento, a família adoece junto, mas ninguém mais do que quem está sofrendo com aquele problema, né? Muita gente queria trocar, principalmente os pais, né? Gostariam de trocar, né? Passar eles por um momento difícil, não o filho, a filha, enfim. Como é que ajuda? Como é que a família pode ajudar quem não está num momento favorável aí? Eu estou usando o exemplo da doença, porque muitas vezes é o que desestrutura todo o eixo ali da família, né? Denise, eu costumo falar assim no consultório. Uma pessoa doente em casa adoece a família. A família perde, sabe, aquele equilíbrio, tudo desestabiliza o humor. Tudo fica muito mais fragilizado quando uma pessoa está doente. Mais ainda quando essa pessoa é doente. Percebe a diferença de estar doente e ser doente? Uhum. Então, desestabiliza mais ainda. Uma das coisas que a gente tem que aprender é trabalhar pela construção, pela vitória, pela felicidade. Estar feliz é ser feliz. Estar feliz é você buscar fagulhas de momentos na sua vida que façam que você se sinta mais feliz mais vezes possível durante o dia. Como é que eu vou me sentir feliz se eu tenho uma pessoa doente em casa? O que eu posso fazer para minimizar a dor da pessoa? Porque quando eu estou infeliz porque a pessoa está doente, eu estou infeliz por ela ou estou infeliz por mim? Sabe? Estou infeliz por ela ou infeliz por mim? É uma pergunta que a gente tem sempre que fazer. Se eu estou infeliz por mim, me abandono porque eu tenho que me doar nesse momento. Aí a gente entra naqueles 40%, lembra? Uhum. A gente entra, fazer o outro feliz me deixa feliz também. Então eu tenho que entrar naqueles 40% e perceber que assim, tudo pode mudar. Uhum. Tudo pode mudar. Ainda hoje, comentando aqui nos bastidores com o pessoal assim, eu tive uma menina que eu atendi há um tempo atrás, muito jovenzinha, descobriu que tinha câncer, um câncer muito sério, e que os médicos deram a ela 2 anos de vida. Então assim, como é que você vai trabalhar de uma forma positiva com alguém que os médicos, não foi um médico nem outro, uma composição grande de médicos passou essa informação para ela. Como é que a gente pode viver feliz numa condição dessa, Denise? Você sabe quanto tempo eu tenho de vida? Ela tinha 2 anos. Eu podia ter 5 minutos. O que importa não é o quanto tempo eu tenho, é a maneira intensa como eu vivo esse tempo que eu tenho. Essa é a parte mais importante na vida. Essa menina mudou de profissão, trabalhou aqui, trabalhou ali, namorou, hoje é casada, linda, maravilhosa. Tem 8 anos disso. E muitos mais 8 virão. Muitos mais. Porque ela é feliz. Excelente.
Tem pergunta aqui sobre o não gerar culpa. Quando o não, você diz o não, ele gera uma culpa. E a pessoa te pergunta, então pode ser que o mal da sociedade seja culpa? O mal da sociedade pode ser não dizer não. Só tem que ser sim? De jeito nenhum. Como é que o mal da sociedade é culpa? O não é assim, gente, de novo a gente vai falar, não é a minha opinião. Você tem que pensar na pessoa. Imagine que você tem uma criança pequena e que essa criança quer passar a noite jogando videogame. Ela quer. Para você deixá-la feliz, você vai deixar ela jogar a noite inteira? Você vai dizer não. Porque faz parte da educação. Tem pessoal perguntando aqui da personalidade da pessoa. Isso pode ser aquela porcentagem que já nasce dessa forma, mas a gente consegue moldar também, constrói personalidade, não constrói? O que é a personalidade e o que são aqueles 50% que a gente não muda? Personalidade é construída. Aqueles 50% que não muda é hereditariedade. São duas coisas separadas. Como é que a gente constrói a personalidade? De novo, o que a gente falou no primeiro bloco, a gente vai dar o que a gente tem. Se eu tenho humor, tenho alegria, tenho perseverança, tenho foco, tenho luta, tenho bom humor, é isso que eu vou dar. Uma família que tem um bom humor, geralmente os elementos dessa família são bem-humorados. Hereditário? Não, eu aprendi. Entendeu? Eu aprendi. Aliás, essa questão do bom humor, né? Tem gente que lida até com as coisas que não são tão boas, mas com bom humor, fazem brincadeira, às vezes, com o que aconteceu de errado. Isso. Né? E fica mais leve, não fica? Fica melhor viver. Nos relacionamentos, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você busca, de repente, um relacionamento, não está encontrando aquilo que é para você, pode ser que você não esteja com aquele pensamento e tendo atitude, pode ser? Aí, quando a gente fala de relacionamento, a coisa é mais complexa. Porque, às vezes, você constrói uma pessoa que não existe. Uau! Você quer tanto amar aquela pessoa, que essa pessoa não é aquilo que você quer que ela seja. E uma hora, a coisa acaba. É muito comum, às vezes, as pessoas acreditarem que assim, não, depois eu consigo mudá-lo ou mudá-la. As pessoas mudam porque elas querem. A felicidade e a psicologia positiva pode melhorar isso? A felicidade pode ser mais difícil quando a pessoa não tem uma boa autoestima, não tem amor próprio. A baixa autoestima, ela desestrutura um monte de coisa, né? Competência profissional, a beleza, a boa vontade de sair, a sociabilização. As pessoas, nós não somos do reino animal. A gente não é do reino vegetal, a gente não é do reino mineral. Nós somos do reino animal. No reino animal, os animais andam, o ser humano, esse bloco né? Esse bloco assim, nós não somos animais que vivemos isolados. A gente vive em grupo. A gente não sabe viver sozinho. Assim, eu escolhi viver sozinho. Aí já é uma outra questão. Assim, mas não é a regra, é a exceção. Nós somos animais, desculpe, que a gente vive em grupo. E esse grupo, a gente tem que ser aceito. A gente precisa se sentir aceito nesse grupo. Então, a nossa desenvoltura, a maneira como a gente vai produzir, como a gente vai trabalhar, vai da forma como eu sou aceito no grupo que pertenço. Senão eu vou sair. Aí eu falo pra você assim, nossa, você não tem noção, eles me excluíram. Eles me excluíram ou eu me excluí? E quando a gente fala em relacionamento, seja ele afetivo ou seja de amizade, eu preciso me sentir aceita. Eu preciso me sentir aceita. E para me sentir aceita, às vezes eu me moldo da forma como aquela pessoa é. Mas eu não sou assim. E um dia isso também para de existir. O que a gente leva hoje? A gente tem aí mais uns 9 minutinhos. O que a gente leva hoje de lição de casa para a gente começar a colocar a psicologia positiva na nossa vida, então? Em quais aspectos você sugeriria? De repente, fim de ano, a gente faz planos, né? A gente faz planos. Sim. Mas a gente pensa também naquilo que não deu certo esse ano. Você planejou já no ano passado e não foi bem, não conseguiu, não teve êxito, de repente. Como é que é isso? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse sentido é
não pensar no que eu não conquistei, mas pensar por que é que eu não conquistei. Vou usar de novo o exemplo do rapaz lá de 2 anos estudando. Por que é que eu não conquistei? E não, assim, não parar de desejar a conquista. Isso é, você deixar de sonhar, desistir de um sonho seu, é muito triste. Porque eu já tenho 2 anos, não já tenho, eu só tenho. Então eu preciso de mais. Qual vai ser meu foco para o próximo ano? Vai depender muito de como foi o meu foco nesse ano. Qual foi a minha determinação? Eu quero fazer academia. Quantas vezes eu fui nesse ano? Eu quero... Mas assim, vamos partir das coisas mais simples, que é academia, fazer regime, né? Quantos dias de regime eu fiz nesse ano? Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Porque não faz parte ainda do comportamento. Quando uma pessoa começa a fazer regime, ela começa... Isso eu falo do regime por questões estéticas, de prazer e não necessidade. Ela começa a se observar de forma mais próxima do que ela deseja, ela começa a se sentir mais feliz. Esta felicidade é o combustível para ela se manter. Ela vai se manter porque ela está mais feliz. A pessoa que ela quer, ela está precisando que, além do... Ela quer, seja lá qual for a conquista que ela deseja, do emagrecimento, como eu falei. Então, quando ela se foca mais naquilo que ela deseja, ela está mais feliz e mais próxima do sucesso. Mas isso, emagrecimento não é no corpo, é aqui, é a forma de pensar. De novo, enquanto essa nova dieta alimentar, enquanto esse seu foco de estudo, enquanto isso não fizer parte da sua rotina, vai ficar muito difícil você alcançar o pleno foco, sucesso no que você deseja. E é algo que vai te deixar feliz naquela fatia da pizza. Exatamente. Mas você tem todo o resto para trabalhar também. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma grande arte de equilibrar tudo isso. Isso. E não adianta você arrumar a namorada dos seus sonhos, o namorado dos seus sonhos e estar desempregado e vai dizer que está feliz. Não tá. Não adianta fazer isso tudo e ter uma pessoa em casa adoecida. Então, assim, são vários momentos. Faço isso tudo, tenho uma namorada que me deixa feliz, ninguém está doente, mas eu não tenho onde morar. Tá. E ainda que você falou da pessoa, às vezes, que é doente, né? Então, não é uma condição ali que vai passar. Dentro da doença dela tem que encontrar alternativa. Perfeito. E a família também, né? Porque senão sempre vai faltar aquela fatia da pizza e você vai falar, não, mas eu não sou feliz. Não. A família nessa hora é muito importante, porque, assim, ela faz com que a pessoa que é pouco doente se sentir muito doente, ou ela faz com a pessoa que é um pouco doente se sentir curada, ou a pessoa que não é doente se sentir doente. Eu falo com você, me vem um monte de pessoas aqui na minha lembrança, pessoas que vivem, mas assim, ela está com dor de cabeça, não pode ser incomodada. Não, ela está com dor de cabeça, tem que tomar remédio, se livrar da dor, não assim, enaltecer a dor. Enaltecer é o que eu não gosto. Eu não quero doença, eu não quero dor. Então não vou enaltecer, vou cuidar daquilo que eu tenho que cuidar. E as outras frações da minha vida, os outros pedaços de pizza, como é que estão? Perfeito. Não dá para abraçar uma condição também, né? Eu tenho uma dor de cabeça crônica, então não posso fazer nada porque eu tenho a dor de cabeça crônica. Não. Na verdade, você pode trabalhar as outras fatias aí e fazer tudo o que é possível, porque hoje, graças a Deus, a medicina também nos oferece uma série de opções, né? Imagina assim, se você for viver em função de uma dor. Não vai trabalhar, não vai passear, não vai viver. A vida tem que ser vivida. Momentos de lazer estão incluídos aqui para que a felicidade aconteça? Nos 40%. É necessário. Ser feliz, dar risada, torna as pessoas felizes. É preciso. Eu já li até que uma risada que nem é... Uma risada, você pode forçar uma risada, ela também ativa... Sim. Áreas no cérebro aí de satisfação e felicidade, né? E você ver alguém rir, você ri junto. É o contágio que a gente estava comentando ainda há pouco. Sim. Você não sabe nem por que ela está rindo, mas você sai rindo junto. Se você vai no ambiente e a pessoa está triste, você fala, nossa, vai ser já contágio, Denise. Assim, a gente se sente fazendo parte daquele espaço que a gente está vivendo. Excelente. Eu vou deixar os contatos da doutora aqui. Muita gente perguntando os contatos da doutora Márcia. Ela atende em São Paulo, também em Santos, né? Em Santos e em São Paulo. Em Santos e em São Paulo. Vou deixar os telefones. Aqui em São Paulo é 0 operadora 11 95569 4964.
E 0 operadora 13 3289 3390. Se você perdeu por acaso, não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook que eu passo os contatos da doutora também. Tem o Facebook da doutora que você pode entrar em contato, é uma página de curtir, né, doutora? Então curta a página, Márcia Fernandes, neuropsicóloga. Márcia Fernandes, neuropsicóloga. Doutora, eu amei te receber aqui. Acho que falar de felicidade é tão gostoso, né? Uma delícia. Que a gente já vai pro final de semana colocando em prática. É lógico. Começar dando risada, né? Encontrando as pessoas também que nos fazem bem e ajudando aquelas que não estão tão bem. Isso. Né? Precisa gratidão, de um esforço. Mas gratidão. Sempre lembrar das coisas boas que me aconteceram no dia, na minha vida, para fazer com que elas me fortaleçam. Eu adorei. Você volta? Opa! Tá convidada. Até breve. Tá convidada então, viu, doutora? Bom Obrigada. Final de semana pra você. Pra você também, linda. Pra você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje, olha que pauta maravilhosa pra gente encerrar essa semana. E também o ano tá acabando, né? Então vamos colocar tudo isso em prática aí, dar risada, que ativa essas regiões do cérebro aí que nos dão mais satisfação e felicidade. Se você perdeu um trechinho desse bate-papo, agora você consegue acessar tudo pelo canal Hit TV lá no YouTube. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o final de semana. Até segunda. Tchau.